Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Amém? Eu convido aqui o pastor João Vitor para estar fazendo esta oração. O teu santo nome, Senhor. Por nesta manhã estamos aqui reunidos na tua casa, na tua presença, Senhor. O objetivo, meu Deus, de glorificar o teu santo nome e sairmos daqui revestidos pelo teu poder. Ó Pai, usa, Senhor, a cada um dos teus servos que vão louvar o teu nome nesta manhã. A tua palavra, Senhor, que será pregada nesta manhã, que possamos ver, meu Deus, esta palavra se cumprir nas nossas vidas nesta manhã, que jovens sejam cheios do Espírito Santo, que o Senhor venha usar a cada um, Senhor, em profecia, que o teu nome venha ser exaltado nesta manhã. Deus, queremos, ó Pai, que viemos aqui nesta manhã, Senhor, para receber mais uma vez uma porção do teu Espírito, e receber revestimento, meu Pai, para enfrentar este mundo mau, para estes jovens, meu Deus, dando fruto para a glória do teu nome. Mas o trabalho da mocidade tem liberdade para adorar a Deus, tem liberdade para fazer o trabalho. Então, sendo assim, eu retorno para você que trabalha. Glória a Deus! Você dá glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos ouvir a prece do nosso Senhor. Enquanto isso, jovem, lembra de uma coisa, nós estamos em culto, manhã de avivamento. Abra a tua boca, porque Deus quer te encher esta manhã.
de alegria. Aleluia, porque o dono da festa está aqui. Eu já posso sentir essa presença agradável do Espírito Santo. Muitas das vezes nós não damos lugar como deveria. E é por isso que muitas das vezes o Senhor Deus deixa de agir como deveria agir, porque nós não damos a Ele o melhor, que é a adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Ele está aqui nesta manhã. Aleluia. Oh, aleluia. Eu sou grata a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu sei que ser jovem numa geração dessa, nos dias tão complicados que são, não é fácil. Mas olhem para Jesus, jovens. Eu costumo dizer sempre nos ensaios: jovens, vocês são fortes, assim como a palavra de Deus diz. Olhem para Jesus. Olhem para Jesus. Breve, breve, esse coral que está ensaiando aqui vai louvar a glória ao Rei dos Reis. Em breve, muito em breve, nós vamos estar lá. Assim como eu estava falando no ensaio para os jovens, que o meu coração transborda de alegria, porque eu sei que Jesus está voltando. Os sinais já estão dizendo que Ele está voltando. E com que, jovens, vocês vão se apresentar a Ele? Tem lugar nesta manhã, e vidas vão ser impactadas, nunca mais serão mais a mesma. E eu creio, assim como o Senhor me encontrou, um adolescente que um dia foi rebelde e transformou e libertou, é o mesmo Jesus que eu estou falando dele aqui nesta manhã. Eu creio que os jovens vão ser transformados pelo poder que há no nome de Jesus. Não aceite esse nome rebelde, mas aceite aquele que Jesus vai transformar, vai libertar. Creia tão somente que o que hoje é rebelde, um dia Jesus ele vai usar poderosamente na terra. Quero deixar apenas Apresentar os irmãos que estão conosco e agradecer também a todos os jovens. Esse trabalho que Deus colocado no coração do pastor Dejaí, também no meu, isso Deus colocou no nosso coração, foi só para engrandecer o nome dele e os jovens voltar a ser cheios do Espírito Santo. Coisa bonita é um jovem cheio de Deus, jovem louvando, cheio da graça, jovem pregando. Nós fomos colocados na frente desse trabalho porque Deus sabe a necessidade de cada jovem voltar a ser cheio da presença. Ontem eu pregava no culto de ensino na congregação e Deus me deu um tema: não se importa se você está bem com Deus, não se importa o que os outros estão falando de você. Se você está andando bem com Deus, está mostrando para o mundo que serve a Deus, o mundo pode falar o que quiser falar de você. E se importa apenas com o que Deus pensa de você e como você está com Ele. Se você está bem com Ele, irmão, o mundo pode estar contra você, mas se você está bem com Ele, você tem somente que adorar Ele e glorificar o nome dele. É somente isso. Vamos ouvir o coral. Você vai apresentar aqui. Santo Espírito
sentir essa presença, deitar com esta presença, acordar com esta presença, andar com esta presença. A minha alma se alegra, e eu quero desejar de todo o coração o que eu estou sentindo dentro de mim, que todo João sinta o que eu estou sentindo na minha vida. Tenho sido renovado todos os dias na minha vida para continuar. Você joga um projeto de Deus. Deus te escolheu, é um privilégio grande ser escolhido pelo Senhor. Viu? Você é escolhido de Deus para fazer a diferença. Viva o melhor de Deus aqui na terra. É sentir a presença dEle. Ele tem coisas grandes para a sua vida. Ele tem dons espirituais para você. Ele tem experiência para vocês que você nunca imaginaram no seu coração. O que Ele tem reservado para a vida de vocês, jovens. Grandes coisas Deus vai fazer nessa superintendência. Porque foi Deus que levantou esses homens de Deus para avivar esta obra nesse santo dia. O céu tem urgência de renovar jovens, batizar com o Espírito Santo, dar dons espirituais. Ele está aqui, sinta a presença dele nesta manhã. O rei Davi entendia que não há êxito no seu ministério, não há sucesso no seu ministério, reinar sem a presença de Deus. O desejo do coração de Davi era ir buscar a arca da aliança, porque ele sabia que não tem êxito no seu ministério, não tem sucesso no seu ministério se reinar fora da presença de Deus. Que Deus coloque esse desejo no seu coração para trazer de volta a presença de Deus para o meio de Israel. Que Deus o abençoe. Quero agradecer esse aqui com oportunidade em nome de Jesus. Amém.
Existem vales que Deus permite passar para disciplinar o seu povo. Mas aqui, no capítulo 37, o que me chama a atenção é que o profeta está no vale que não foi apenas permissão de Deus, mas o que ele revela aqui é: veio sobre mim a mão do Senhor, e foi o próprio Senhor que me levou em espírito ao meio do vale. Tem vales, irmãos, que é o próprio Deus que nos direciona. Tem vale que é o próprio Deus que nos pega pela mão e nos coloca no meio da crise. É difícil ouvir isso, mas é verdade. Tem vales que é o próprio Deus quem te leva. Tem vales que é o próprio Deus quem te conduz. O profeta Ezequiel foi levado por Deus para o meio de um vale. E estando no meio do vale, ele começa a descrever o que ele está vendo. Ele diz que viu um vale que estava cheio de ossos, e passa agora a descrever o estado daqueles ossos. No versículo 2, a Bíblia diz que Ezequiel começa a andar em redor dos ossos e começa a descrever as características dos ossos que estavam no meio do vale. Ele primeiro diz que os ossos eram muito numerosos. Vou repetir para você entender muito bem. Deus leva o profeta para o meio do vale, faz o profeta andar ao redor do vale, faz o profeta ver o que tinha no vale, e quando ele vê, ele diz: tinham muitos ossos. Percebe então que o ambiente descrito aqui é um ambiente onde predomina a morte. Percebe então que o vale no qual o profeta se encontra é um vale onde a morte está reinando. E ele contempla muitos ossos. Os ossos eram muitos. O profeta era um só. Eu vou melhorar. Os que estavam mortos eram muitos. O que estava vivo era um só. Vou melhorar. Os que não tinham vida eram a maioria. Mas o único que tinha vida e tinha até para transmitir para outros era um só. Sabe o que é que Deus nos ensina aqui? Deus está nos ensinando que nós não fomos colocados no vale para seguir a maioria. Não é porque a maioria deixou de orar que você também tem que deixar de orar. Não é porque a maioria não gosta mais de congregar que você tem que deixar a sua congregação. Não é porque a maioria não gosta mais de culto e doutrina que você tem que deixar de vir para a doutrina, não, irmão. Deus não te chamou para ser Maria, vai com as outras. Deus te colocou no meio do vale para fazer a diferença. Enquanto a maioria está morta, Deus te conservou com vida. E Ele te conservou com vida no meio do vale com um propósito específico. Oh, glória. Eu estou sentindo Deus nessa palavra. Os ossos eram muitos, o profeta era um só. E grande desafio é quando nós queremos vivenciar os propósitos de Deus, mas quem está ao nosso redor estão como mortos espirituais. Eu me lembro, quando eu era adolescente, eu comecei a me envolver com a obra de Deus sendo regente do conjunto de jovens da congregação que eu frequentava lá em Teresina na época. Eu lembro que quando eu assumi a regência do conjunto, nós criamos um projeto de fazer com que o ensaio fosse um culto. Antes de ensaiar o louvor, a gente orava 20 minutos, lia uma palavra e só aí é que a gente ensaiava. Só que eu lembro que quando era o período de 20 minutos da oração, não via ninguém. Os jovens deixavam para chegar quando passavam os 20 minutos de orar de joelhos. E aquilo, irmão, foi começando a me entristecer. Aquilo foi começando a me desanimar. E eu lembro
Eu fui a um culto de jovens na Assembleia de Deus do bairro Planalto de Minga, lá em Terezinha. Sentei lá no fundo da igreja, porque na época eu já estava começando a cantar em Terezinha. E eu sabia que se me visse ia dar oportunidade, eu não queria. Eu estava muito desanimado. Sentei lá, mas não teve jeito. Me acharam, me deram uma oportunidade, eu louvei, desci, sentei lá pra gente. Eu lembro que logo em seguida a minha oportunidade, a pregadora da noite já assumiu o microfone. E antes dela cumprimentar a igreja, antes de ela falar qualquer coisa, ela só perguntou: onde está aquele jovem que acabou de louvar aqui? Eu levantei a mão lá atrás. Aí ela disse: vem aqui na frente. Eu fui. Estende as tuas mãos. E eu estendi. E ela falou: assim diz o Senhor, para mim bastou. Não quer, se preocupa não. Se você quiser, só você é o suficiente. Deus está falando com vidas aqui nesta manhã. O céu está dizendo aqui para este povo: é o suficiente. Eu encontrarei. Faraó teve um sonho, ficou atribulado, chamou todos os sábios, os magos do Egito, ninguém interpretava o sonho. Aí um homem que estava preso no cárcere lembrou: ei, lá na prisão ainda há um, que o Espírito de Deus está sobre ele. E eu tive um sonho lá, ele interpretou e se cumpriu do jeito que ele disse. Quando Saul estava atormentado pelos espíritos imundos e pediu que convocassem músicos do reino, um jovem chegou e disse: ó rei, na casa de Jessé há um. E no processo da decomposição, toda a medula óssea, que é a parte interna que mantém a vida do osso, já não existe mais. Tem carcaça por fora, mas está vazio por dentro. Ou não é assim em nossos dias? Até tem a carcaça bonitinha por fora, mas por dentro só há um vazio. Segunda característica: osso seco fala de rigidez, fala de dureza. Ou não é assim em nossos dias? Corações duros, pessoas rígidas, que não se abrem nem se quebrantam para que a presença do Espírito venha trabalhar em suas vidas. Nós vivemos um período de dureza espiritual. A sensibilidade à voz de Deus foi perdida. Ninguém quer mais se esforçar para ouvir a voz do Senhor. Terceira característica: osso seco também me faz entender que eram ossos que estavam quebradiços. Qualquer coisinha quebrava. É ou não é assim, irmãos? Nós vivemos um tempo em que o povo está quebradiço, está tão fino, que se o pastor Cleivan ministrar uma palavra aqui de ensino, de doutrina, e ele gostar, eu vou para outra igreja, eu vou para outra denominação. Se eu passar e ficar passando, diz: aquele cantor Rafael é muito metido, eu não vou com a cara dele não. Ô povo fino, estamos como ossos no meio do vale, quebradiços. Qualquer coisa me magoa, qualquer coisa me chateia, qualquer coisa me entristece. Eu estou dizendo, irmão, que a situação em que esse vale se encontrava parece-se muito com a realidade dos nossos dias. Esses ossos que um dia foram profetas, foram homens de Deus, foram mulheres de Deus, e agora são ossos secos no meio do vale. Eu acho interessante a resposta do profeta, porque ele diz: Senhor Jeová, tu sabes.
E às vezes a gente quer julgar o profeta Ezequiel dizendo que é falta de fé. Não, imagina você no meio de um vale seco, cheio de ossos, sem possibilidade alguma de vida. E além de estarem secos, estavam desorganizados. Porque mais na frente, no versículo 7, nós vamos perceber que cada osso se juntou ao seu osso. Então quer dizer que eles estavam desorganizados, estavam bagunçados. O primeiro sinal de morte espiritual é a desorganização. E é o que mais nós temos vivido em nossos dias. Quer ver? A primeira coisa que desorganiza é o nosso tempo. Tem tempo para tudo. Tem tempo para estudar, para trabalhar, para passear, para estar com a família, para com os amigos. Só não tem tempo para as coisas de Deus. Isso é sinal de que você está se tornando um osso seco no meio do mar. Aí o Senhor pergunta: pode viver de novo, Ezequiel? Ele disse que tu o sabes, porque eu entendia que se fosse para ter vindo ali de novo, só a mão de Deus para operar. Aí no versículo 4 o Senhor diz: então profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Se nós quisermos falar de avivamento, nós precisamos antes nos voltar para a palavra. A palavra de Deus é quem aviva. A palavra de Deus é quem liberta. A palavra de Deus é quem transforma. A palavra de Deus é quem restaura. A palavra de Deus é quem vivifica. A palavra de Deus é quem levanta. A palavra de Deus é alicerce. A palavra de Deus é fundamento. A palavra de Deus é a água que nos purifica por dentro e nos lava por fora. A palavra de Deus é a ponte que nos conecta para chegarmos na presença de Deus. A palavra de Deus é a bússola que nos conduz à sã glória. A palavra de Deus é a maior revelação do céu para a vida do ser humano na terra. A palavra de Deus é mais doce que o mel. A palavra de Deus é fogo que consome. A palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é espada afiada de dois gumes que vai na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é muito apta a discernir aos pensamentos e as intenções do coração do homem. Deus criou todo o universo pelo poder da sua palavra. No Salmo 119, verso 11 está escrito: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. No verso 105 está escrito: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. No verso 114 está escrito: tu és o meu escudo e meu refúgio, e eu esperarei na tua palavra. Abacuque, entendendo o poder da palavra, no seu livro, capítulo 3, versículo 2, ele declarou: ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Ei, irmão, nós só desfrutaremos de um verdadeiro avivamento a partir do momento que nós deixarmos de ouvir os profetas do Instagram, os profetas do YouTube, e nos voltarmos para a palavra. 17 ele declara: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Senhor chega para o profeta e diz: Ezequiel, profetiza esses ossos. Ezequiel, não precisa enfeitar. Ezequiel, não precisa de outra ferramenta nenhuma. Ezequiel, não precisa de tecnologia. A minha palavra é o suficiente para gerar vida no meio do vale. Eu sinto que esta palavra está gerando vida em corações aqui nessa manhã. Oh glória, eu estou sentindo Deus aqui nessa manhã. Ele ordena o profeta a profetizar, e no versículo 5 ele dá a palavra: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, porém nervos sobre vós, farei descer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pé, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Olha o versículo 7: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, houve um barulho, porque vale que tem profeta
posicionado tem barulho de adoração. E se tiver pelo menos um profeta de Deus aqui nesta manhã, eu creio que nós vamos ouvir muito barulho de glória a Deus, de língua estranha, de aleluia, de adoração, de cânticos espirituais. Eu creio que o Senhor está fazendo barulho espiritual nesse vale, porque tem profetas que foram escolhidos, tem profetas que foram levantados, e a palavra de Deus para você nesta manhã é: põe de pé, profeta, e eu falarei contigo no meio do vale. Um dia de madrugada eu estava sem sono, eu peguei minha Bíblia e comecei a ler e me deparei com esse texto. Enquanto eu lia, eu ouvi a voz do Espírito falando ao meu coração, dizendo: quem é você diante do vale? Quem é você diante da crise? No vale você é luz? Ou você está se posicionando como um profeta escolhido? Eu preguei quinta-feira em Marcolândia e no texto da mensagem eu falei sobre uma igreja posicionada. O grande problema da nossa geração é a falta de posicionamento. Uma hora a gente quer desfrutar das coisas mundanas, aí na outra hora a gente quer desfrutar de bênçãos espirituais, e não é assim. Deus exige posicionamento dos seus escolhidos. O céu está visitando pessoas aqui para organizar aquilo que havia sido bagunçado. O que estava fora do lugar, o teu ministério ele está colocando de volta no lugar que era batalha. Relacionamentos que estavam destruídos e bagunçados, ele está colocando de volta tudo no lugar de novo. Glória, estou sentindo Deus aqui neste lugar. Cada osso ao seu osso vai se juntando, vai se organizando, vai se reorganizando. Aí o profeta continua dizendo que olhou, aí veio o osso, veio o nervo, veio carne, veio pele. Tudo estava estruturado, porém não havia neles espírito. E na sua Bíblia e na minha Bíblia, o nome Espírito está com M minúsculo. Portanto, isso aqui não está se referindo ao Espírito Santo. Quem tiver um exemplar da Bíblia em King James vai perceber que no lugar de Espírito aí na sua Bíblia tem o nome fôlego. Esse termo aqui vem do hebraico ruá, significa vento, sopro ou espírito. É o mesmo ruá de Gênesis 2, versículo 7, quando Jesus forma o homem no pó da terra, e o texto diz que Deus sopra nas narinas do homem, só a partir de então ele tornou-se alma vivente. Então o Espírito aqui não é o Espírito Santo, o Espírito aqui é o fôlego de vida proveniente de Deus. Tinha toda a estrutura. E perceba que é Deus que sopra nas narinas do homem. E o sopro nada mais é do que colocar o ar que nós carregamos dentro dos pulmões para fora. Em outras palavras, Deus colocou o que havia dentro dele, dentro da criatura que era o ser humano. O fôlego de vida, o espírito de vida, é a essência de Deus dentro de mim e dentro de você. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Tinha osso, tinha nervo, tinha carne, tinha pele, mas não tinha espírito. Em outras palavras, tinha toda a estrutura, mas ainda não tinha essência. E esse é um problema que nós vemos em nossas vidas. Nós estamos priorizando mais a estrutura do que a essência de Deus em nosso vida. E isso que eu vou falar aqui na direção de Deus não é uma crítica à igreja local ou qualquer igreja que esteja aqui, até porque eu sou cantor, sou pregador e gosto muito de eventos, de congregar, eu amo. Mas o que eu percebo é que em nossos dias estão se preocupando muito com a estrutura
som, iluminação, pregador renomado, cantor famoso, tem tudo, tem estrutura, tem conforto, tem luxo, tem tudo, só não tem a essência de Deus. A presença de Deus te renova, a presença de Deus te aviva, a presença de Deus te alegra, a presença de Deus te anima. Sinta a presença de Deus, sinta a presença de Deus, sinta a presença de Deus. Mas eu estou no meio do vale, é profeta Israel. Pois sinta a presença de Deus, sinta a presença de Deus, sinta a presença de Deus, sinta a presença de Deus. Só por um instante eu vou soltar o microfone para deixar aqueles que estão sentindo a essência do eterno de Deus expressar a sua mais sincera adoração neste momento. Agora. Não estava neles. E o Senhor me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. Eu acho isso aqui lindo, porque quando Deus ordena a Ezequiel profetizar, chamando o vento, vem dos quatro ventos do Espírito. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando Deus quer restaurar o povo, quando Deus quer reavivar o seu povo, Ele envia provisão de todos os lados, e muitas vezes vem até de onde a gente menos espera. Aí o profeta abre a boca para profetizar e disse: vem Espírito dos quatro ventos. E profetizei como Deus me deu a ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé. Mas nós não podemos parar. Meu pai é o vice-presidente da Assembleia de Deus em Guadalupe e é o líder geral do jovem lá também. E esses dias eu conversando com ele dizendo: rapaz, está muito difícil hoje. Os jovens não falam mais em fazer campanha de oração para ser batizado com o Espírito Santo. Jovens almejam tudo na terra e não é errado, está certo. Mas cadê o versículo de Mateus 6,33? Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas do céu vão acrescentar. Jovens deixam de ir para o culto para poder estudar para uma prova. Eu fiz enfermagem na Universidade Federal do Piauí, nunca deixei de atender as agendas que Deus me levou. Eu virava noites nos ônibus, vindo de uma agenda que eu tive do Maranhão, na cidade de Chapadinha. Eu virei à noite, saí 11 horas da noite de Chapadinha, cheguei em Floriano 8 da manhã, fui direto para a universidade para fazer uma prova lá, a última prova do
do semestre, na matéria de metodologia científica. E não morri. Eu lembro de um dia, na matéria de patologia, eu fui apresentar um seminário, estava numa agenda, não deu tempo de estudar. Eu sabia do assunto, porque eu sempre prestei muita atenção nas aulas, mas não deu tempo de revisar. Eu cheguei no outro dia preocupado, aí uma amiga minha chamada Bárbara, que é crente também, disse assim: rapaz, menina, o mesmo Espírito Santo que está contigo na igreja, está contigo aqui também. Resultado, eu apresentei no seminário, a professora olhou para mim e perguntou assim: tu é evangélico? Eu disse: sou. Eu já percebi porque os evangélicos têm um jeito diferente de falar, de uma desenvoltura tão... Ei, não troque a essência de Deus por nada nesse mundo. Se tem alguém que entendeu a mensagem de Deus nessa manhã, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Eu quero orar por você. Tem alguém que ouviu a voz de Deus nessa palavra? Tem alguém que não vai se conformar em ser osso, mas quer ser o profeta de Deus no meu lugar? Se tiver, vem. Se tiver, vem. Se tiver, vem. E no meio dos ossos ele me viu e disse: mesmo assim ele me abraçou. Eu sou
Vocês creem que Jesus pode batizar vocês? Creem. Nós temos que voltar a pregar Pentecostes. Mas deixa eu lhe dizer, vou usar a palavra que o irmão falou aqui, só depende de você. Atos 2:39. Pedro está pregando para os povos que estavam em Jerusalém. E na conclusão da mensagem ele diz: esta promessa é para vós, para os vossos filhos, para os que estão perto, para os que estão longe, para tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Você é chamado por Deus, sim ou não? Deus lhe chamou. Sim ou não? Você tem convicção que Deus lhe chamou? Não tem que te impedir de ser batizado. Não tem segredo. É só se desconectar aqui e fecha os olhos. Comece a glorificar a Deus com sinceridade. Comece a glorificar a Deus com sinceridade. Dê glória a Deus. Fica ligando para quem está na tua direita, na tua esquerda, que não tem revelado. Fica ligado só com o céu. Comece a glorificar o nome dele. Glória, glória, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tal como Ezequiel, eu vim nesta manhã profetizar a vida. Há um vento espiritual soprando aqui na maneira, as tocante a da mandacada da mandas. Adoro, adoro, adoro.
Tal como o vento que Ezequiel profetizou e veio sobre. Se você tiver intimidade e liberdade, dê um abraço para essa pessoa que está do seu lado. Espírito que desce em restauração de Deus ali, sinta o renovo aí nesse abraço. E aqui alguém aqui sentindo a presença de Deus, no braço Deus está ajudando. Espírito que desce às vezes o pastor, o pregador canta, prega, se mata e aí ele te procura. Você é batizado, você diz não, levante a mão como não. Aí ele te chama na frente para ele orar por você, porque a Bíblia diz que se nós impor as mãos, a pessoa é curada, é cheia, é batizada. E às vezes você vem na frente. Isso é para você entender à noite, você fazer melhor do que fizeram pela manhã. E aí, em vez de você fechar os olhos e glorificar a Deus, você olha para um, olha para outro, cochicha de um lado, do outro, e você está esquecendo que o batismo com o Espírito Santo está bem pertinho de você. Agora você não abre a boca, nem fecha os olhos, para se concentrar no céu. E o céu, muitas vezes, como dizem alguns pregadores, fica bem baixinho perto de nós. E nós esquecemos de tocar no céu, de tocar em Deus. Então o batismo, como eu falei, depende de você. Não depende do pregador, nem do pastor. Faça um propósito com Deus a partir de agora, para quando você chegar aqui hoje à noite. Você pode fazer isso. Eu já fiz oração só em pensamento e Deus ouviu. Se você fizer isso agora, onde você está sentado, sendo à noite, eu quero sentir algo melhor do que o que eu senti agora pela manhã. À noite eu quero ser diferente. Eu não quero ser mais um moço seu, mas eu quero ser um profeta. Você vai ver o que vai acontecer. Amém? Uma língua para dar os avisos aqui. Se não tem, eu vou passar para o pastor encerrar o trabalho. E à tarde, que hora eu vou orar? 3 horas, nós nos encontramos aqui na igreja. Jovens, meninos, meninas, vamos falar de Jesus para o povo no Belém. Amém? Vamos tentar ganhar almas por reino de Deus, tirar aqueles que estão lá no pecado e tirar lá do inferno e trazer para o céu, que é dever nosso. Quando Jesus disse por todo mundo e pregar o evangelho. Amém? A irmã está aqui? Está aqui? Não? Então vamos então, todos vamos estar aqui à tarde. Levante a mão quem vai estar aqui à tarde conosco. Só esse pouquinho. Quem mora no Belém? Levante a mão aqui no Belém. No interior do Belém. Levanta. Que fome é essa que levanta a mão? Daqui a pouco você almoça. Fala assim, ó. Eu estou aqui. Ei, Jesus. Eu vou dar de pirão ali para vocês. Levante a mão assim com você. Eu sou do Belém. E eu vou evangelizar com os pastores e os meninos. Quem é de Padre Marcos? Que vai estar aqui na nós. Lá de Marcolândia, nós vamos estar aqui todo mundo evangelizando para o nome de Jesus ser glorificado. Amém? Quero aqui agradecer a oportunidade. O pastor Jair me colocou para dirigir o trabalho pela manhã. E eu quero agradecer também ao pastor e a todos que aqui estão. E esse é um passo do pastor para estar encerrando e também dando alguns avisos. Amém? Vitória lá, não se sente lá, é mentira,
casa do outro lado, tá? Em função, nós temos uma área que dá para sentar, dá para rodar. Eu acho que colocar uma escada e colocar as coisas lá dentro, jogar fora, essa cadeira, tem muita gente, o espaço é pequeno, mas dá para todo mundo. Dá para ajudar todo mundo. Deus abençoe. À tarde vai ter um comentário da questão da evangelismo, né? E à noite, lembrando a todos que o nosso horário de culto aqui começa às 7 horas da noite, tá? 7 horas. Eu inicio o nosso culto aqui, tá bom? Então, todos estejam para que não tenha atraso nenhum, tá? Que a gente possa fazer todo o tempo, tudo certo. Nosso bendito Deus.